Bom dia. Hoje é um culto de alegria, é um culto de gratidão acima de tudo. Culto de ação de graças. Nós temos aqui o altar com vários itens, vários produtos, várias coisas que vocês trouxeram como fruto do trabalho para render diante de Deus como uma oferta de gratidão. É um culto onde nós olhamos para tudo aquilo que nós temos e reconhecemos que é dádiva de Deus. Que Deus tem sido bondoso para conosco e não tem nos deixado faltar. E isso é motivo de alegria, é motivo de louvar ao nosso Deus. E por isso a gente também é recebido nessa manhã com louvor do coral que nos fala dessa grandiosidade de Deus. Deus é grandioso, Deus é bondoso. Deus, Ele se preocupa conosco e nos sustenta. E Ele nos saúda nessa manhã com um texto bíblico lá de Deuteronômio 30:16, onde está escrito: se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará. Deus, Ele nos deu mandamentos, Ele nos deu estatutos, Ele nos mostrou o seu caminho, por onde Ele quer que nós andemos. E a promessa dEle é que quem anda por esses caminhos é abençoado por Deus. Nós somos abençoados por Deus quando guardamos os seus mandamentos, quando nós guardamos a vontade de Deus, porque Deus, Ele preparou esses caminhos para nós. Ele quer que nós vivamos uma vida correta na sua presença. E a promessa aqui desse versículo é: então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará. Vida é bênção de Deus, e por isso nós devemos ser gratos. E aqui também tem a questão da multiplicação. Na Bíblia, muitas vezes, a ideia de ter filhos. Ter filhos significa ser abençoado por Deus. Filhos são a herança do Senhor, filhos são Deus permitindo com que os seus feitos sejam lembrados, que a sua história seja lembrada e que pessoas descendam a partir de você. Isso é bênção de Deus. Enfim, Deus nos abençoa de tantas formas diferentes. Deus é muito criativo quando se trata de prover as nossas necessidades. E por isso a gente pode agradecer a esse Deus. Por isso a gente pode render louvores, por isso nós podemos fazer uma ação de graças, ter uma atitude concreta de gratidão. Ação de graças não é simplesmente você dizer obrigado. Isso é agradecer. Agora, ter uma ação de graças é você fazer algo movido pela gratidão. E é isso que nós somos chamados a fazer nessa manhã. E por isso nós nos reunimos em culto nessa manhã, culto que não é realizado em nome da comunidade, que não é realizado em meu nome, que não é realizado em nome de nenhum ser humano, mas é realizado no nome e na presença do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ao longo do capítulo 7 de Romanos, Paulo ele fala bastante a respeito da lei e do pecado. E ele vai discorrendo a respeito de como a lei, que é algo bom, algo que é dado por Deus para nós, foi usada pelo pecado para nos matar. A lei, ela nos mata por causa do pecado. O pecado usa a lei para nos condenar à morte. Se não fosse a lei, nós não saberíamos o que é certo e o que é errado e seríamos inocentes. Mas por causa da lei, que é boa, nós somos desnudados e o nosso pecado vem à tona. E assim, a lei é usada pelo pecado para nos matar. E aí Paulo vai dizer nos versículos 18 e 19, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne,
não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Muitas vezes nós queremos fazer o bem, nós queremos ajudar o próximo, nós queremos contribuir, nós queremos fazer aquilo que é certo, mas nós não fazemos. Nós ficamos apenas no querer, não conseguimos, muitas vezes não tomamos o passo de fé de realizar, e isso é porque o pecado habita em nós. Nós sabemos o que é bom, porque nós conhecemos a lei de Deus, mas muitas vezes nós não fazemos o bem, fazemos exatamente o contrário. Aquilo que nós não queremos fazer, prejudicar o outro, mentir, não ajudar alguém em necessidade, isso nós fazemos. E nessa manhã nós somos convidados a nos colocar na presença de Deus em oração, para agradecer tudo que Deus tem feito por nós, mas também para confessarmos a nossa culpa e pedirmos o perdão de Deus. Por isso eu convido a nos colocarmos de pé para um momento de oração. Oremos. Eterno e misericordioso Deus, nós te agradecemos porque Tu és tão bondoso, Tu és tão maravilhoso, que Tu nos deste a Tua lei, Tu nos deste os Teus mandamentos, e Tu nos mostraste o caminho pelo qual Tu gostaria que nós caminhássemos, a fim de sermos abençoados por Ti e prosperarmos na Tua vontade. Porém, Senhor, nós desobedecemos a Tua vontade, nós caímos no pecado, e o pecado se aproveitou da Tua lei. O pecado se aproveitou dos Teus mandamentos para nos escravizar, para nos matar, para nos afastar ainda mais de Ti. Por isso, Senhor, mesmo que a gente tente viver pela Tua lei, mesmo que a gente tente cumprir os Teus mandamentos, nós estamos nos afastando de Ti, porque não podemos nos justificar por meio da lei. Não podemos nos salvar cumprindo a Tua vontade. Por mais que a gente tente fazer tudo certo, nós ainda somos pecadores, nós não temos chance de salvação. Por isso, Senhor, nós confessamos, somos pecadores e carecemos da Tua graça e da Tua misericórdia. Carecemos do Teu perdão e do Teu amor que nos liberta da escravidão do pecado. Confessamos, Senhor, que nossas palavras, nossas atitudes e nossos pensamentos, eles não são agradáveis a Ti quando nós vivemos longe de Cristo Jesus. Apenas por meio do sangue de Jesus, apenas por meio da fé em Cristo, é que nossas obras e nossas atitudes, nossas palavras, podem de fato cumprir a Tua vontade. Perdoa-nos, Senhor, quando nós nos desviamos dos Teus caminhos. Perdoa-nos quando o bem que nós queremos fazer não é aquilo que nós fazemos. Ajuda-nos, Senhor, com Teu Santo Espírito a fazermos o bem, a cumprirmos o Teu querer. Santifica-nos na Tua vontade. Obrigado, Senhor, que em Cristo nós podemos ter remissão de pecados e uma nova chance. Nós podemos ter justiça verdadeira, a partir da qual a gente consegue, então, cumprir a Tua lei e os Teus mandamentos. A partir disso, Senhor, nós podemos agradecer e louvar a Ti. Agradecer porque Tu nos sustentas, Tu tem feito tantas coisas por nós. Tu nos dás o pão de cada dia. E por pão, Senhor, nós queremos dizer todas aquelas coisas que nós precisamos para sobreviver, para viver com alegria, para desfrutarmos das belezas da Tua criação. Obrigado, Senhor, que Tu nos abençoas com muito mais do que a gente precisa, muitas vezes. Dá, Senhor, com que a gente possa, em gratidão, também trazer diante de Ti a nossa oferta sincera, que a gente possa
agir fazendo o bem que Tu nos ensinas por meio da Tua lei e dos Teus mandamentos. Tira de nós um coração hipócrita, um coração duro, um coração egoísta, que se importa apenas com bens materiais, com coisas que são passageiras e que não têm valor eterno. E ajuda-nos a olhar para aquilo que verdadeiramente é importante, que é a fé em Ti e tudo aquilo que nós recebemos uma vez que cremos no Senhor Jesus. Acima de todas as coisas, a vida eterna. Obrigado, Senhor, que nós podemos estar reunidos aqui nessa manhã com alegria e com gratidão, porque nós sabemos que se aqui estamos é porque Tu nos chamaste, Tu nos convidaste a fazermos parte do Teu corpo e termos esse momento de alegria. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Em Romanos 8:1, então Paulo continua e ele vai dizer: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Nós não podemos agradar a Deus cumprindo os mandamentos. Nós não podemos agradar a Deus fazendo boas obras. A única forma de agradarmos a Deus é se nós crermos no Seu Filho Jesus Cristo. E se nós crermos em Jesus Cristo, com alegria e com gratidão, nós vamos fazer todo tipo de boas obras. Nós vamos fazer todo tipo de bem ao próximo. Porque nós sabemos que, acima de tudo, Cristo fez o bem maior por nós. Não existe mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Portanto, se você está em Cristo Jesus, eu declaro o perdão de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos nos assentar? E eu convido o coral, que vai então nos trazer mais 2 músicas.
Vamos ter um momento de avisos também agora, os avisos da semana. Convido o Kleber. Bom dia, querida comunidade. Que bom que você está aqui presente. É um presente de Deus, a vida, algo que nós ganhamos e Deus vai acrescentando, e a gente muitas vezes acha que é normal, é comum. Mas quando a gente quando nós refletimos um pouquinho na palavra, no amor de Deus, nós começamos a entender que não é por acaso que estamos aqui e que a vida é o maior presente que podemos receber. Nesse sentido, trago os seguintes avisos. Nós lembramos a diaconia. Se você tem habilidade com costura, bordado ou na cozinha e deseja participar deste grupo na comunidade, pode procurar falar com a Iraci. O próximo encontro da diaconia vai ser no dia 13, às 14 horas. Coral Trindade. Acabamos de ouvir 3 hinos, 3 canções do coral. E o Coral Trindade convida, se você gosta de cantar, louvar a Deus com a sua voz, faça um teste vocal no coral e venha participar. O próximo ensaio do coral será na quinta, dia 14, às 19h30. Lembramos também que a comunidade esteja em oração pelo coral, porque no mês que vem, em agosto, nos dias 6 e 7, o coral irá se apresentar nas comunidades em Guaurama e Erechim. Então, que estejam orando pelo coral. Noite Jovem de Talentos. No dia 30, então, a partir das 19h30, a GEBS convida todos os membros para participar e conhecer as diversas maneiras, formas de uso dos dons e talentos para a proclamação do Evangelho. Haverá, então, a apresentação de grupos da comunidade e também de grupos externos, tudo preparado para a honra e glória do Senhor Jesus. Convide amigos e venha participar deste momento. Também queremos trazer, então, nesse ano, nós temos, então, a campanha de reforma, revitalização da Torre dos Sinos aqui da Charlau. E, ao sair do templo, as pessoas podem observar com seus próprios olhos, mas nós trazemos aqui algumas imagens que mostram a necessidade de se dedicar recursos para a reforma dela. Internamente, nós temos problemas que vêm do exterior. Então, nós precisamos fazer um trabalho que visa impermeabilizar a estrutura e refazer toda a parte externa, para que a gente depois possa trabalhar no interno. Nós estamos com necessidade de fazer toda uma recomposição do reboco, devido a infiltrações que estão permeando pela torre. E aí, todo o acesso ali, ele vai precisar passar por esse tipo de restauração, reforma. Então, assim, nós temos ali, no acesso, mofo, nós temos descascamento da tinta e também perda do revestimento do reboco. Então, precisamos fazer todo um trabalho que vai, inclusive, envolver a recomposição do piso, que também está soltando, e a revisão da parte elétrica, pintura e reparo na porta. Os próximos cultos, então, nós temos ainda hoje, domingo, às 19h30, culto lá no Jardim Luciana, e no domingo que vem, dia 17, às 8h30, aqui na Charlau, 10 horas no Santos Dumont, e às 19h30 no Jardim Luciano. Todos os cultos no domingo que vem serão com Santa Ceia. Nós agradecemos a cada membro que tem contribuído mensalmente para a comunidade. Também agradecemos aqueles que têm se prontificado e fazer doações espontâneas. O templo tem 53 anos
E nós, agora no início do mês, tivemos a instalação da escada uma escada de ferro que dá acesso até o topo dos sinos. Nós louvamos a Deus pelas pessoas que contribuíram para esse trabalho, que Deus esteja abençoando a cada um, e também queremos dizer que, por menor que seja a sua contribuição, aquilo que Deus lhe colocar no coração para contribuir, Deus, Ele também olha a sua intenção, a sua intencionalidade, e Ele abençoa a cada um e também o recurso. Nós ainda temos cartões para venda. Após o culto, às 11h30, teremos o almoço de ações de graça. Se por acaso alguém que aqui está presente ainda não adquiriu o cartão, pode adquirir com a Ângela, ok? Muito obrigado, são esses avisos. Só quero acrescentar um aviso também. Se vocês observarem, nos bancos de vocês, tem alguns pacotinhos com fichinhas e uma caneta. E antes da pandemia, era costume da comunidade a gente ter isso já, mas agora, por causa da pandemia, a gente não estava mais fazendo. Mas essas folhinhas, essas fichinhas, são fichinhas de motivos de oração, pedidos de oração. Se você deseja fazer um pedido de oração para que seja orado por você, você nem precisa botar um nome se não quiser. Mas você pode preencher, escrever um motivo de oração nessa folhinha, e no final do culto tem uma caixinha lá no fundo do templo, onde você pode depositar essa folhinha. E todo sábado de manhã, às 8h30, nós temos grupo de oração. E todo sábado nós vamos abrir essa caixinha e nós vamos orar pelos pedidos que estiverem ali dentro. Então, se você tem alguma situação, algum familiar, algum conhecido, enfim, também motivos de gratidão, coisas boas que Deus fez com você, você pode escrever nesse papel e colocar lá na caixinha que nós vamos orar por você. Agora também nós queremos ter um momento de recolher as nossas ofertas e as nossas os envelopes de ação de graças. Você pode trazer então a sua oferta de gratidão aqui nos cestos que estão na frente do altar. Lembrando que, como o Kleber já mencionou, nós fazemos isso por gratidão, com alegria. Cada um contribua com aquilo que Deus tem colocado no seu coração, não por obrigação, mas com alegria. Deus ama quem dá com alegria. Enquanto a gente recolhe as ofertas, vamos cantar também a música Obrigado, Pai Celeste. Que Deus abençoe dádivas e também doadores. Enquanto eles se arrumam, acontece, né, gente? O pessoal diz, quem sabe faz ao vivo. A gente quer também dar as boas-vindas para vocês, desejar um ótimo dia, uma abençoada semana, e lembrando cada vez, não só no culto de hoje, mas sempre, da importância de agradecer a Deus por tudo, porque muitas vezes a gente não se dá conta, mas se a gente respira, é porque Deus permite. Se a gente consegue abrir os olhos cada manhã, é porque Deus permite. E daí eu vou citar exemplos, não vou parar tão cedo. E muita gente, como é automático, como a gente convive com isso, e a gente muitas vezes só dá valor quando perde um movimento, ou uma pessoa, ou alguma questão. E daí a gente vai parar para pensar, poxa, eu não dei valor. Então até foi bom ter acontecido isso, para a gente parar e poder refletir. Que a gente não precise perder algo ou alguém para dar valor, para agradecer aqueles momentos. Mesmo os puxões de orelha, mesmo os momentos que a gente acha que é ruim, porque eles também são edificantes. Bênçãos que nos deste, pelo pão
Assim mesmo como nós estamos, vamos ter uma palavra de oração. Obrigado, Senhor, que nós podemos agradecer. Obrigado que Tu nos dás essa possibilidade. Que a oferta que foi trazida até aqui, Senhor, possa ser uma demonstração sincera da gratidão de cada coração. Não por obrigação, mas de fato por amor a Ti, por amor à Tua igreja e aquilo que Tu também queres fazer por meio da Tua igreja. Nesse momento, Senhor, dá com que o Teu Espírito Santo esteja preparando o terreno do nosso coração para receber a semente da Tua palavra. Que a pregação possa nos tocar no nosso íntimo e nos convencer das verdades do Evangelho, da verdade daquilo que Tu queres nos ensinar. Fala conosco, é o que pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quem tem sua Bíblia, convido para abrir no Evangelho de Mateus. Também quem tem o seu celular pode acessar o aplicativo lá no livro de Mateus, capítulo 6, os versículos 25 até o 34. Mateus 6, 25 até o 34. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 25 até o 34. E lá está escrito assim, Jesus falando: Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Até aqui a palavra do Evangelho. Nós vivemos em tempos de muita preocupação. Nós vivemos em tempos de insegurança, de instabilidade, tempos de incertezas. E tudo isso faz com que nós nos preocupemos, faz com que nós fiquemos ansiosos a respeito do futuro, a respeito de como as coisas vão acontecer. Algumas estatísticas apontam que o Brasil está entre os países mais ansiosos do mundo. O nosso povo sofre muito com ansiedade. E várias coisas podem nos causar preocupação. Várias coisas podem estar causando essa ansiedade. Quando a gente olha para a economia do nosso país, no passado nós tivemos tempos de grande inflação, de grande insegurança econômica, e isso causou muita ansiedade. E hoje a gente também passa por tempos em que vários itens básicos têm aumento de preços. Isso tudo nos preocupa.
A gasolina, no primeiro semestre desse ano, teve vários aumentos. E cada vez que a gasolina aumentava, vinha aquela preocupação, porque a gasolina puxa o preço de todas as coisas para cima também. Agora até, inclusive, a gasolina deu uma baixada de novo, mas a preocupação não foi embora. A gente tem essa preocupação também por causa da pandemia que a gente viveu, muita preocupação em relação à saúde, hospitais lotados, insegurança que isso causava, imagina, saber que o hospital está lotado e você pensar, quem sabe eu vou precisar do hospital, quem sabe algum familiar meu vai precisar do hospital e não vai ter leito no hospital, não vai ter vaga, porque está tudo lotado. Será que alguém que eu amo não vai precisar do hospital e ficar desatendido? Muita gente perdeu o emprego. E muita gente que não perdeu o emprego ficou muito ansioso, pensando, será que eu vou perder o meu emprego? Muitos dizem que a ansiedade é o mal do século. Ansiedade nada mais é do que se preocupar com o futuro. É você viver a angústia de um problema futuro agora. E o pior de tudo é que você não consegue fazer absolutamente nada para resolver esse problema futuro agora, porque esse problema pertence ao futuro. O texto que nós lemos, ele usa os exemplos da preocupação com a comida e com a vestimenta, para nos ensinar a respeito de como nós lidamos com essas coisas e, acima de tudo, como nós lidamos com as preocupações ansiosas, como a gente lida com essas preocupações a respeito das coisas que a gente precisa para viver. E eu quero trazer algumas considerações a partir desse texto. Em primeiro lugar, tem que deixar isso bem claro, que esse texto não está nos proibindo de providenciarmos o nosso alimento e as nossas roupas. De forma nenhuma esse texto está dizendo assim, olha, não vai no mercado comprar comida para a semana, não faz isso, porque Deus vai prover a comida. Ou, não precisa se preocupar com a roupa, Deus vai providenciar do nada, vai fazer cair do céu. Não é isso que o texto está dizendo. Pelo contrário, em vários momentos a Bíblia vai valorizar o trabalho honesto. E é sábio pensar no alimento de cada dia. É sábio pensar nas provisões, se programar para que não venha a faltar comida. O que Jesus está dizendo para não fazer aqui não é não cuidar com a previdência dos alimentos, não se preocupar no sentido de não comprar comida. Tem a ver com uma preocupação ansiosa, com uma angústia, no sentido de que a comida ou a vestimenta, ou seja lá o que for que esteja te preocupando, tome um lugar acima de outras coisas, e principalmente acima do próprio Deus. Essa preocupação ansiosa, da qual Jesus está falando aqui, é colocar Deus em segundo plano, para que os bens materiais ocupem o seu lugar, fazendo assim com que os bens materiais se tornem o nosso Deus. Então, Jesus não está dizendo assim, vocês podem ser desleixados a respeito do dia de amanhã. Até porque se fosse assim, quem iria plantar para colher? Se ninguém plantasse, não haveria comida, o mundo morreria de fome. É óbvio que Jesus não está falando isso. Lutero, ele interpretou esse texto, e ele escreve a respeito desse texto, que isso aqui significa, essa preocupação significa pensar somente nesta vida, como enriquecer-se aqui, como ajuntar e aumentar dinheiro e bens, como se fôssemos viver aqui eternamente. Pois comer, beber e vestir-se não é pecado, nem precisar do dinheiro. A necessidade da vida e do corpo exige seu alimento e roupas. Também procurar e adquirir o sustento não é pecado.
O pecado consiste na preocupação por essas coisas, isto é, colocar nelas o consolo e a confiança do coração. Pois a preocupação não está nas roupas ou no alimento, e sim no âmago do coração. Ele não consegue desligar-se disso e se prende a essas coisas. Como se diz, bens tornam um homem corajoso. Portanto, preocupar-se significa a mesma coisa que estar preso nisso com o coração. Isso é uma citação de Lutero que eu li. Também preciso dizer que essa preocupação ansiosa que o texto condena não é a mesma coisa que transtorno de ansiedade. Transtorno de ansiedade é uma doença psiquiátrica e precisa de tratamento. Não tem nada a ver com pecado ou com falta de fé. Então, quando Jesus está dizendo aqui, não se preocupem com a sua vida, não andeis ansiosos e por aí vai, Jesus não está dizendo que quem tem transtorno de ansiedade é um pecador, que o transtorno de ansiedade é resultado de pecado. Não. Jesus está falando de uma preocupação ansiosa a respeito do futuro, no sentido das providências, daquilo que está, de fato, nas mãos de Deus. Esse texto também não está dizendo que a gente pode cruzar os braços e esperar Deus nos sustentar, sem que a gente trabalhe. Você poderia ler esse texto e pensar, Jesus está dizendo que os passarinhos eles não plantam nem colhem, mas Deus os sustenta. E então, se Deus nos ama mais do que os passarinhos, então eu posso sentar no sofá da minha casa e ficar esperando Deus trazer comida na minha boca, sem trabalhar pelo meu sustento. Mas também não é isso. Não dá para interpretar o texto dessa forma. Porque se a gente pensar, os passarinhos eles trabalham da sua própria maneira. Eles precisam ir até os locais onde caem as sementes, aonde tem os frutos, e colher esses frutos do pé. Eles não plantam, não semeiam, mas eles precisam colher, e isso de certa forma é um trabalho também. As próprias plantas, elas trabalham extraindo do solo e do sol o seu sustento. Ou seja, esse texto não é desculpa para sentar de braços cruzados. A questão aqui gira em torno da confiança de que Deus é fiel para nos sustentar através do nosso trabalho. Na verdade, Jesus ele está falando aqui da questão do primeiro mandamento e da idolatria. Diante de Deus, eu sou chamado a administrar bem tudo aquilo que Ele me concede. Afinal de contas, eu preciso reconhecer que tudo o que eu tenho, eu recebi das mãos de Deus. Eu não tenho nada, eu não recebo nada de mim mesmo. Até o fruto do meu trabalho é dádiva de Deus. Porque se eu posso trabalhar, é porque Deus me dá saúde para trabalhar. E se o meu trabalho traz um retorno, é porque Deus tem abençoado o meu trabalho, porque eu posso trabalhar também e não ter retorno nenhum. Isso talvez para nós é um pouco subjetivo, mas quem trabalha no campo sabe que pode plantar nos campos e simplesmente não produzir. Pode não ter chuva, ou pode ter calor demais, pode dar geada, pode dar chuva de pedra, sei lá, e destruir toda a plantação, e o fruto do trabalho é completamente perdido. Então, se o nosso trabalho gera frutos, é dádiva de Deus, é graça de Deus. Tudo que nós temos, tudo que nós recebemos, vem das mãos de Deus. Mas quando a gente se preocupa ansiosamente com os nossos bens e com o nosso sustento, é porque nós temos medo de que venhamos a perder essas coisas. E se nós temos medo de perder essas coisas, é porque nós já transformamos tudo isso em ídolos. Se você tem medo de perder o seu carro, a sua casa, o seu sustento, é porque você já transformou isso em um ídolo. Você colocou a sua confiança nisso. E a sua confiança não está mais em Deus em relação a essas coisas. Porque se você entrega nas mãos de Deus, você não precisa se preocupar.
Mesmo que eu venha a perder tudo que eu tenho, eu confio em Deus. Lutero até escreve, talvez vocês lembrem da letra do Castelo Forte: se bens eu perder, que tudo se vá. Muitas vezes a gente se prende tanto aos bens materiais, mas Lutero vai dizer que tudo se vá, porque Cristo está comigo, Deus comigo está. Quem é sábio e confia em Deus, quem é sábio e confia em Deus, e não se preocupa ansiosamente com as coisas materiais, vai poder fazer uma coisa que Jesus ensinou e que é revolucionário na história da humanidade. Se você confia em Deus e você não se preocupa ansiosamente com o seu sustento, você vai poder ajudar o seu próximo. Você vai poder ajudar aquela pessoa que passa necessidade. Você vai poder contribuir financeiramente com a comunidade. Você vai poder contribuir com os teus dons, porque você confia nas palavras do salmista, lá no Salmo 23, versículo 1, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O versículo bíblico mais conhecido da Bíblia, mas que tão difícil de ser colocado em prática, tão difícil de fato se confiar no que esse versículo diz. A gente não confia que nada vai nos faltar, e por isso nós não ajudamos o próximo, por isso nós não contribuímos com a comunidade, por isso nós não fazemos obras de caridade, por isso a gente só quer acumular, a gente quer crescer, enriquecer, porque a gente tem medo, a gente confia nas nossas posses, a gente confia nos nossos bens. E não se preocupar ansiosamente significa confiar em Deus. Crer que Ele proverá. É tão simples falar isso. Confia em Deus. Falar é simples, mas é uma atitude tão difícil de ser colocada em prática. Também quando a gente pensa no nosso futuro, a gente precisa saber que o futuro está nas mãos de Deus. E nós, como cristãos, somos chamados a crer nisso. Nós não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã. Eu posso não estar vivo amanhã. Cada um de nós, a gente não sabe. Cada fôlego de vida, cada respirar é um presente de Deus. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Mas ainda assim nós devemos crer que o futuro está nas mãos de Deus. O curso da história não é um trem descarrilhado. Pelo contrário, Deus conhece cada curva do caminho. E Jesus aqui, Ele está querendo nos libertar de nos preocuparmos com coisas que não estão no nosso controle. A gente se ilude achando que a gente tem controle das coisas. A gente se ilude achando que a gente pode direcionar os acontecimentos. A gente se ilude achando que não vai faltar comida amanhã, porque eu sei que eu tenho uma reserva de dinheiro no banco, então eu tenho, digamos assim, uma segurança. Mas coisas podem acontecer. Nada é completamente seguro nesse mundo. Nada pode nos dar esse controle. Bancos podem falir, pode estourar uma guerra, sei lá, tanta coisa pode acontecer e amanhã a gente está desamparado. E toda a nossa segurança, tudo aquilo no que a gente baseava as nossas certezas, a nossa segurança de vida, pode ruir da noite para o dia. E daí, como é que fica? Aonde você vai se agarrar? Jesus, Ele não quer que a gente gaste nosso tempo se preocupando com coisas que estão nas mãos de Deus e não nas nossas mãos. Por mais que a gente se preocupe, nós não somos Deus. Essa tentativa de se preocupar, esse exercício de se preocupar é uma tentativa de se colocar no lugar de Deus, como se eu tivesse o poder de Deus de controlar o futuro.
por mais que o ser humano busque avanços na medicina, por mais que a gente busque medicamentos, cirurgias, técnicas, enfim, para estender a nossa vida, a morte não pode ser evitada. Ninguém na história da humanidade chegou aos 125 anos de vida. A morte não pode ser evitada. E a única esperança que a gente tem está em Cristo Jesus. E Jesus, ele nos dá a vida eterna. Percebem como é fútil colocar a confiança nos bens materiais? Como é fútil a gente se preocupar com o dia de amanhã como se a gente tivesse algum controle? Nós devemos trabalhar, nós devemos fazer a nossa parte, mas nós devemos colocar tudo nas mãos de Deus. Ação de graças, acima de tudo, não significa apenas ofertar. Ação de graças não é apenas eu dar um pouco do dinheiro que eu tenho sobrando para a igreja. Ação de graças também é aceitar uma oferta. Se a gente for sincero, se a gente olhar para as Escrituras e para tudo que Deus fez por nós, a maior oferta que foi feita é a oferta que Deus fez por nós. Deus ofertou a vida do seu próprio Filho por nós. Deus entregou Jesus Cristo à morte. Então, mais do que ofertar, nós precisamos aceitar a oferta de Deus em nosso favor. E somente em Cristo a gente pode reconhecer que as nossas preocupações elas são inúteis e que o mais importante é aquilo que Cristo fez por nós na cruz. E assim, aos poucos, nós podemos ir vencendo as preocupações. Aos poucos a gente pode ir vencendo as nossas ansiedades. Quando a gente entende que Deus é o nosso Pai de amor. Deus, ele não nos trata como seus empregados, como seus escravos que precisam trabalhar para lhe dar dinheiro, para lhe dar alguma coisa. Não, ele nos trata como filhos. Ele é o nosso Pai de amor e nós somos os seus filhos. Ele nos conhece. Ele conhece todas as nossas necessidades. Deus sabe o que você precisa. Você crê nisso? Você crê que a tua necessidade é conhecida por Deus? Seja ela qual for. E aqui eu não estou falando apenas de necessidade financeira. No tempo que a gente vive, muitas pessoas têm uma necessidade afetiva muito grande. Uma necessidade por atenção, por serem amadas. Deus conhece a tua necessidade. Deus sabe o que você precisa. Talvez a sua necessidade seja na área da saúde. Deus sabe o que você precisa. Você confia que Deus está trabalhando para te suprir? Que Deus está agindo? E que se talvez essa necessidade ainda não foi suprida, é porque Deus quer trabalhar a paciência e a perseverança em você? Quando nós buscamos a Deus por meio da fé, nós vencemos a ansiedade. Nós somos ensinados a esperar em Deus. Esperar que Deus, no tempo certo, vai suprir a nossa vida, vai suprir nossas necessidades. E quando nós cuidamos das coisas de Deus, quando nós cuidamos das coisas do reino de Deus, nós sabemos também que Deus, ele cuida das nossas coisas. Por isso, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Todas essas coisas lhes serão acrescentadas. A gente deve se preocupar com as coisas de Deus e deixar as nossas coisas nas mãos de Deus. Deixa Ele se preocupar. Nós precisamos ver que nós vivemos num reino diferente. Nós não vivemos em reino desse mundo. Nós vivemos como cidadãos do reino de Deus.
E como cidadãos do reino de Deus, nós devemos viver em ação de graças, constantemente. Ação de graças não é um culto que acontece uma vez por ano. Ação de graças não é um evento anual. Ação de graças é um hábito diário dos cristãos. Ação de graças é a gente ofertar com alegria cada domingo no culto. Ação de graças é a gente pagar a nossa contribuição mensal com disposição, com alegria. Ação de graças, ela acontece quando nós contribuímos não porque precisamos, mas porque queremos. Afinal de contas, nós não temos nada, mas tudo pertence a Deus. Portanto, que a gente possa confiar no nosso Deus. Que a oferta trazida no altar nessa manhã tenha sido uma oferta de alegria, uma oferta com disposição, e que a gente se preocupe com aquilo que realmente importa, e não com as coisas que estão nas mãos de Deus. Que a gente possa confiar que o nosso futuro está nas mãos de Deus, e que Ele vai cuidar de nós. E a Bíblia, ela sempre aponta para que Deus, o cuidado de Deus, ele não é apenas para nós. A bênção de Deus não é apenas para nós, mas ela alcança também as próximas gerações. Os nossos filhos, nossos netos, todos aqueles que virão depois de nós, também serão cuidados por Deus. Que a gente possa, de fato, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e confiar que tudo está sendo suprido pelo nosso Deus. Abaixa a tua cabeça, vamos ter uma palavra de oração. Eterno Deus, obrigado pelo sustento de cada dia, obrigado porque Tu não tem nos deixado faltar o alimento, Tu não tem nos deixado faltar a vestimenta, Tu não tem nos deixado faltar aquilo que a gente carece para sobreviver. Senhor, Tu tens misericórdia para conosco e nos dás até mais do que nós precisamos muitas vezes. E Tu fazes isso exatamente para que a gente possa aprender a administrar bem o que Tu nos dás e a usar isso para o Teu reino, usar isso para ajudar o próximo, usar isso para que a Tua palavra possa ser anunciada. Obrigado, Senhor, porque nós podemos Te agradecer e que as nossas preocupações a gente possa entregar nas Tuas mãos, sabendo que Tu é quem queres se preocupar com tudo que acontece na nossa vida e Tu queres que nós nos preocupemos contigo, com as coisas que vêm de Ti. Que a gente possa aceitar na nossa vida a oferta que Tu fizeste em nosso favor, quando Tu entregaste Jesus Cristo para ser crucificado. E assim também, Senhor, que Tu aceites a nossa oferta de gratidão, quando nós rendemos essa oferta a Ti, com o coração sincero. Em nome de Jesus. Amém. Vamos também, convido para cantarmos uma música que fala, que é baseada no versículo que nós lemos, no versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus.
Eu gostaria de saber se nós temos visitantes. Temos alguém que vem pela primeira vez em nosso culto nessa manhã? Pode levantar a mão lá atrás, temos 2 pessoas. Mais alguém? Quais são os nomes de vocês? Sejam muito bem-vindos, que Deus possa estar abençoando vocês. Nossa comunidade está sempre de portas abertas, né? Que vocês possam se sentir muito bem em nosso meio. Temos cultos todo domingo aqui às 8h30. Estamos muito felizes com a presença de vocês também. E também quero perguntar se nós temos aniversariantes. Alguém fez aniversário nessa semana que passou? Lá atrás temos uma pessoa. Que dia que foi? 8 de julho. Certo? Me fugiu o seu nome agora. Marlise. Marlise, dia 8 de julho. Mais alguém? Não? Então, Marlise, que Deus te abençoe nesse novo ano de vida. Sejas muito feliz. Que possas também continuar testemunhando o amor de Deus por meio do seu trabalho. Queremos ter também um momento, então, de oração. Convido a nos colocarmos de pé. Vamos orar. Eterno Deus, obrigado por este culto, obrigado que nós temos este espaço, nós temos este templo, nós temos essa comunidade da qual podemos fazer parte e onde podemos juntos meditar na Tua palavra, aprender mais de Ti, onde podemos crescer, Senhor, na fé e na comunhão uns com os outros. Ó Deus, nós pedimos que Tu estejas dando a nós a confiança em Ti, a fé em Ti, a ponto de entregarmos aquilo que nós temos colocado em primeiro lugar na nossa vida diante de Ti, para que Tu possas assumir o primeiro lugar. Trabalha em nós, Senhor, trabalha no nosso coração e que a gente possa ter uma gratidão genuína, uma gratidão verdadeira diante de Ti. Rendendo graças por meio de atitudes, rendendo graças por meio de contribuição, rendendo graças por meio do nosso trabalho. Ó Deus, obrigado por essa comunidade, obrigado por cada pessoa que faz parte dessa comunidade e que Tu tens feito tanto por nós. Tu tens nos abençoado de tal maneira, a ponto de a gente poder Te agradecer com todo o nosso coração. Pedimos, Senhor, que Tu continues chamando pessoas para que a gente possa ter todos os bancos dessa igreja ocupados por pessoas sedentas pela Tua palavra, pessoas tementes a Ti, pessoas que querem viver contigo e conhecer mais de Ti. Abençoa, Senhor, cada pessoa que também está trabalhando no almoço que teremos em seguida, que a gente possa ter um momento de almoço abençoado por Ti, que a gente possa de fato nos alegrar por sermos comunidade, por estarmos reunidos. Queremos lembrar, Senhor, também daquelas pessoas que não podem estar aqui nessa manhã. Tu conheces o motivo de cada um. De forma especial, lembramos das pessoas que estão doentes. Que Tu estejas cuidando, Senhor, que Tu estejas possibilitando a recuperação. Em especial, lembramos daquelas pessoas que estão nos hospitais, que estão internadas, que estão aguardando, fazendo exames, em busca de diagnósticos, que muitas vezes não sabem nem qual é o problema que as aflige, qual é a situação da sua saúde de fato, que os médicos muitas vezes não conseguem descobrir os problemas. Ó Deus, que Tu possas estar agindo para que tratamentos sejam aplicados, para que os médicos possam fazer o seu trabalho, mas acima de tudo, Senhor, que a Tua graça e o Teu poder possam estar agindo para curar essas pessoas. Lembramos também daquelas pessoas que passam por necessidade, que não têm o alimento de cada dia, que não têm a roupa para se vestir, que a gente possa trabalhar, Senhor, que a gente possa agir como cristãos, para ajudar ali onde é possível.
Lembramos também das pessoas enlutadas, daquelas pessoas que sentem falta de seus entes queridos e que precisam confiar, precisam crer em Ti, também na promessa da ressurreição e da vida eterna, para serem consoladas. Que o Teu Espírito Santo esteja agindo em nossos corações e em nossas mentes. E assim, Senhor, nós rendemos diante de Ti tudo aquilo que temos no coração, orando a oração que Teu Filho Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos cantar ainda uma música. Você pode ficar à vontade se deseja se assentar. Agora eu quero ver. O que diz a música? Fico feliz em vir em tua casa. Nós não vamos cantar desanimados essa música, né? Nós vamos cantar, exaltar, louvar e agradecer com os nossos corações, com os nossos lábios. Vamos receber a bênção do nosso Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a paz. Assim nos abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos na paz, na graça do nosso Senhor, que a gente possa ter esse coração agradecido a cada dia. E um bom almoço também para quem vai ficar no nosso almoço e vai estar conosco.